Ok, estou gravando. Pessoal, então a ideia de hoje é a gente bater um papinho, né, sobre essas crianças aí especiais e diferentes que estão vindo, né? A gente fala recentemente, mas o recente, vocês sabem, né, quando a gente fala de espiritualidade, né, não é tão recente assim, né? Desde 70, anos 60 já vem, né, sendo feito um trabalho, né, acho que pela espiritualidade, onde estão mandando para cá espíritos que têm menos, uma evolução, né, espiritual maior, consequentemente menos karmas. A gente sabe muito bem aí, né, vários deles vindo de outras orbes. Né, acho que isso está tudo acontecendo, né, está bem claro para todo mundo em conjunto com toda essa mudança, né, planetária que a gente está tendo, entrando em era de aquário, né, onde a Terra, na realidade, o nosso Sol, que também gira em torno de outro Sol, que é Alcyon, ele está chegando mais próximo, né, ele vai ficar agora 28 mil anos, 24 mil anos, uma coisa assim, nessa órbita, que é a pontinha mais próxima do Sol central, que é Alcyon. E isso faz tudo mudar, né? As energias que vêm desse Sol central refletem no nosso Sol, enfim, e aí tudo isso incide sobre a gente, né? Até tem muita gente sentindo dor de cabeça mais constante, alguns momentos que tem alguns pulsos maiores, sente até desconforto, né? Isso é normal, faz parte de todo esse processo. Isso, com certeza, né? Todo esse movimento que a gente vai falar agora das crianças, não está acontecendo à toa, né? Está tudo sincronizado com isso, né? Eu não sei quem leu um livro que chama Evolução em Dois Mundos, né? Que mostra como o mundo físico e o mundo extrafísico evoluem em conjunto. Né? Você não tem como ter uma evolução no mundo físico e o mundo extrafísico está indo na direção contrária ou indo muito mais rápido, não adianta, porque quando o extrafísico que está próximo dessa orbe, que está interagindo aqui, né, dentro da matéria, né, não, enfim, tem que estar acompanhando e seguindo aí, vamos dizer, lógico, cada um no seu plano, né, mas seguindo uma lógica, uma sequência. Setinha não está funcionando? Né? Então eu queria começar perguntando para vocês, né, e ouvir um pouco de vocês aí. Para vocês, o que é o amor? Eu queria que vocês em, sabe, 2, 3 palavrinhas, não é um texto, uma frase, é só 2, 3 palavrinhas, aquele papum. O que é o amor para vocês? Dri? Bom, acho que o amor é um sentimento universal, né? Existem diversas formas de explicar o amor, mas acho que se você estiver perguntando em relação à espiritualidade em si, eu acho que é a forma mais genuína de sentimento que você pode ter por alguém que faz a vida ficar mais leve, mais fácil, né? Nessa caminhada que a gente está. Ok. Mayara, qual é a sua opinião? Estou indo pela sequência que está na minha tela aqui. Ai, para mim é bem parecido assim com o do Dri. É quando a gente sente assim aquela expansão no peito bem grande, aquela felicidade. Eu acho que é uma mistura de todos os sentimentos bons, sabe? Vamos dizer assim, juntos, felicidade, alegria, o joy do seu dia, a gratidão, e você pegar todos esses sentimentos e conseguir amar todos e tudo, né? Desde pessoas até animais, até plantas, até o céu, as estrelas. Então, para mim, Todos isso é os o seres. amor, é aquele sentimento universal, imenso, imensurável, que a gente pode ter por todos os seres, independente do que eles são, né? Isso. Legal, obrigado. Carol, o que você acredita que é o amor? É uma palavrinha pequena que significa bastante coisa, né? É um sentimento que transcende. Tô bem objetiva, né? Vocês Curto e estão vendo? intenso. Obrigado. Thaís, não vou nem perguntar, vou pular você. Tá com a filhinha no colo aí, tá bem claro, tô brincando, pode falar. Você pode falar? Posso. Eu acho que eu vou com a Carol também. É algo que transcende. Eu acho que
nós, seres humanos, a gente ainda nem conseguiu entender o que é o amor ainda. Por mais que é o amor de mãe com filho, mas eu acho que não é o amor que Jesus teve por nós ainda, que é amar até os inimigos, né? Então eu acho que amor é Incondicional. puro, incondicional e genuíno, que eu acho que o ser humano ainda está aprendendo. Legal. Bom, obrigado aí todo mundo. Bom ouvir a opinião de cada um. É sempre interessante ouvir as respostas, né? Eu costumo, né, botar algumas cenas aqui, né, para chegar no ponto que eu quero chegar, né? A gente tem muito amor pelos nossos animaizinhos, né? Quem tem, né, um animalzinho sabe o que eu estou falando. É como um filho mesmo, eles dependem da gente, são tão dependentes como um filho, e a gente cria, né, desde, né, com necessidades físicas até tentando formar o caráter, sim, porque não, né? Enfim, é um amor muito bonito e puro, né? Eles sempre estão ali do nosso lado, abanando o rabo, enfim, qualquer que seja o animal, a gente tem essa relação bem bonita. Amigos de infância, né? Quem daqui não vai lembrar aí de alguns amigos de longa data, que são como irmãos, é um amor também muito bonito, puro, apesar de alguns momentos ter umas brigas, vai e volta, mas volta não é à toa, né? Os amigos de longa data, né? A gente que acho que mudou de país, isso aqui tem uma forma um pouco diferente, né? A gente forma novos amigos, até se eu pensar de maneira rápida, né? Quem está aqui há um ano, né? 2, 3, enfim. Mas outro amor bem bonito e verdadeiro, né? Namorados, quantos amores, né? Todo mundo já passou, enfim, né? Desde a infância, aqueles amores, né, lúdicos até, né? Tudo que a gente está vivendo hoje. Casados, né? Um passo à frente, um passo adiante a mais aí, né? Amor bonito, que sempre está crescendo, muda, diferente, não é só tem que cobrir mais coisas, né? Quando vem aí filhos, família, aí a gente começa a ver que é possível amar cada dia mais um pouquinho, né? A gente não sabia que cabia tudo isso no nosso peito e por aí vai. E que família, né? Num exemplo desse aqui, haja amor, hein? Deixa eu contar, 6, 7, 7 filhinhos somente. Ah, mas assim, eu queria pôr aqui até uma outra perspectiva, né? Eu acho que para todo aqui a gente sabe, ou, né, enfim, deve estar na mesma linha de pensamento, né? E eu acredito muito nisso, né? Que todo mundo, quando vem a esse plano, vem com a missão, né? Já marcada, já combinada, vamos dizer assim. Pro lado do espiritismo, a gente fala bastante de né, plano encarnatório, que isso passa por um conselho, é discutido, e você aceita, né, tudo isso. Então, né, vamos parar aí de se fazer de vítima, reclamar, e vamos aproveitar tudo que a gente está vivendo, bom e mal, está aí para, né, fazer a gente viver intensamente e também aprender, né? Os negativos sempre ensinam, e eu não vejo hoje, acho que praticamente nenhuma situação, né, de rancor que eu tenha tido, alguma coisa no passado que eu não dou risada hoje, né? Então, a gente tem que olhar sempre por esse lado. Então, se, né, essas crianças, né, novas e tão especiais que estão vindo aí escolheram estar aqui, né, e vieram em missão, né, o amor que eles têm pela gente, né? Imaginem espíritos que estavam aí em planos, né, às vezes, não sei se celestiais, acho que celestiais talvez seja demais para encarnar aqui na Terra, mas, enfim, planos muito mais evoluídos, né, lugares onde a harmonia impera, né, se tem plenitude do corpo, enfim. Né, a gente acabou de falar aí, daqui na própria Terra, né, a intraterrena, a comunidade, né, civilização intraterrena que existe, eles vivem milhares de anos, né, e não tem essas comorbidades que a gente tem aqui, enfim. Dualidade muito grande, né, aqui na Terra, bem e mal, sempre puxando tudo para os polos, né. E aí, esses seres que estavam, né, numa situação com certeza muito melhor, estão vindo aqui para nos ensinar, para reconstruir um planeta que não é deles, né. Por isso que eu acho que esse também é um amor que a gente tem que olhar com bastante carinho. Acho que vai bem aí no que a própria Thais falou, né, Jesus, né, quanto tempo ele passou e reduzindo a sua própria
vibração para conseguir entrar num corpo, tudo que ele passou. E a gente viu nas cartas de Cristo, né, quem participou dos estudos, que ele chegou até a questionar, né, se ele conseguiria terminar tudo isso, ele, enfim, passou por tudo que passou aí, né, e agora, né, quantas e quantas, né, milhares ou milhões, provavelmente milhões aí de seres estão escolhendo vir para cá, num mundo que para eles é primitivo, hostil, né, como é muito falado aí, né, nos vídeos de ET que a gente tanto gosta, e eles estão vindo aqui para a gente para ensinar. Então eu olho para o meu filho aqui, eu falo primeiro, né, já me foi falado isso, que é um ser de um espírito muito antigo, muito sábio, né? Eu olho para ele e a gente sempre fica achando que eles são dependentes da gente, né? E a gente tem que ensinar eles mais, ensinar a gente. Então é um amor muito grande, a gente tem que olhar para isso com muito carinho, tá? Emociona. Bom, isso aqui eu apresentei há um tempo atrás, 2 anos atrás, eu nem sei se essas informações estão muito atuais, mas dá para a gente uma ideia, né? Se a gente olha aí para a Via Láctea, né? 200 bilhões de estrelas, né? Só na Via Láctea, só em uma galáxia que é a que a gente vive. A gente vive na pontinha dela, um bracinho, né, da galáxia. Vocês estão vendo que é uma espiral, né? Que o movimento que acontece no centro faz tudo, né, girar, né? Tudo no universo acontece por razão do magnetismo, né? O passe na casa espírita é magnetismo, enfim, todas as outras, né, religiões, Umbanda, enfim, healings, etc., vão sempre estar usando energia, magnetismo, que né, controla muita coisa. Isso se olhar para o universo, né, existem estimadas 100 bilhões de galáxias. Eu não lembro, acho que o ser humano já fotografou 100 milhões de galáxias. Se eu não me engano, eu vi um astrólogo, enfim, dizendo isso, que o ser humano já fotografou. Era assim, na casa de vários milhões de galáxias fotografadas pelo ser humano, né? Então, tem essa estimativa de 100 bilhões. Então, se a gente junta essas duas coisas, o que a gente está falando aí, né? A gente tem, eu não sei nem falar esse número, é sextilhões, mas olha quanto zero, né? De estrelas, né, no universo. Isso se a gente tiver só um universo, né? Então, com certeza, existem várias orbes, né, como existe aqui na Terra, né, por aí, e existe vida, fala-se que em todas elas, formas diferentes, ok, pode ser uma vida mais na matéria como nós, ou uma vida, de repente, completamente em energia, né, consciências que podem, né, que estão aí num estágio evolutivo muito grande. E a Terra ela é formada, né, por várias diferentes densidades, né, desde o chão aqui é uma densidade mais material, quanto a gente vai pelos umbrais, penumbral, uma região de luz, ascensionado. Isso aqui eu acho que é um resumo, tá? Eu não sei direito, mas acho que tem mais, enfim, quem souber, quiser, inclusive, né, jumpinho aí para falar alguma coisa, fica à vontade. Então, basicamente, né, todo o planeta, né, desses tantos aí, né, de estrelas que eu mostrei lá, aquele número gigantesco, ele tem, né, seus níveis em um comando planetário. Esse comando planetário, ele basicamente é responsável por, é, não sei se eu diria governar, né, mas comandar, acho que é o próprio nome, comandar o que vai acontecer com esse planeta, né? E como você tem a Terra, você tem outros planetas na mesma situação, e como até houve no passado, né, Capela, a gente houve migrações, né, de Capela para cá, porque Capela, né, estava passando por uma migração, né, uma mudança, de expiação e provas para regeneração. Ou qualquer outro nome, né, que a gente queira dar aí nas escalas de evoluções dos planetas, né? Os planetas também têm escalas de evoluções e vibram, né, é um organismo, a Terra, né, é um ser que tem todo um conjunto de conexões, as plantas, enfim, tudo é conectado. E aí, né, os comandos planetários se conversam, né? Com certeza existem conversas e planos e, enfim, trocas entre eles e, né, como houve em Capela, migração, a gente sabe que tem, né, seres vindo, vamos dizer, em consciência, em espírito ou qualquer outro nome, migrando de outras orbes para cá, que geralmente são mais evoluídos, como foi em Capela na época, e a gente tem, né, vários aí, Orion, Sirius, enfim.
N outros globes aí que estão, né, enviando, ou, né, as pessoas, né, estão vindo para cá, né? E, né, mais claro e impossível, né, tudo isso tem a ver com a transição planetária. E aí a gente tem essas maravilhas, né, essas crianças mais do que especiais vindo, né, e houveram várias levas, eu vou mostrar para vocês, né, e eu até falo, né, e brinco que são nossas crianças super-heróis, né. Não sei quem viu esse filme, Umbrella Academy, é uma série, aliás, muito boa, por sinal. E aí eles vieram, né, acho que com 3 grandes focos, tá? Ruptura, né? Completamente romper a situação que está aqui hoje, né? Por isso que eu falo, né, que eu sou índigo, né? Sem querer antecipar que a ruptura é um índigo, mas né, a gente não é satisfeito, né? A gente quer sempre questionar, a gente quer sempre, né, ir a fundo nas coisas, enfim, é um padrão aí, uma certa maneira. E aí tem outra leva de criança que veio com a intenção de haver uma transformação, ok, né? Houve choque, agora vamos transformar e rejuntar, reconstruir as coisas. E uma terceira leva que é bem focada na parte humana aí, né? Unir novamente, né? Emocional, né? Unir novamente os seres num só pensamento, num só coração, né? Focados em amor, etc. Né? Lógico que isso é um plano a longo prazo. A gente vai falar um pouquinho mais disso, né? E nós, né, somos escolhidos, né? Nós pais, né, quem tem filho né, e provavelmente recebendo, já falam que a partir de 2000, por exemplo, não se encarna mais a alma que tem grande karma, né? Já está sendo, né, feito uma peneira, um filtro aí, né, de quem está sendo até permitido de encarnar, né, aqui na Terra. E a gente se vocês olharem, acho que tem um livro, né, Transição Planetária de quem que é? Enfim, eu li há muito tempo atrás. Eles claramente mencionam a caravanas, né, de espíritos vindo até aqui, coordenando isso, né, indo até os pais em sonho, desdobrados, conversando com os pais, propondo uma missão para os pais, né? E sempre os pais muito emocionados, né? Eles descrevem, né, várias ocasiões dessa onde foram se encontrar com pais para dizer, não, vocês foram escolhidos, vocês vão receber uma criança especial e tal, né? E aí a gente aceita uma missão, né? Quem é pai aceitou realmente receber, né? E cuidar, enfim, dessas crianças novas que estão vindo aí. E a gente se responsabiliza, né, por criar, né, uma alma que chama, por proteger, dar tudo que necessita para sobreviver aqui no plano material, né, ajudar no desenvolvimento, habilidades, talentos, tudo que possa fazer parte da missão espiritual dessa criança, né. Como infelizmente a gente tem, né, o véu do esquecimento, a gente não lembra disso, grande maioria, acredito. Mas sim, né, com certeza houve aí um acordo, a gente aceitou uma missão de receber e de criar essas crianças, né? Só que elas também nos ajudam, né? Elas vieram para cá, obviamente, como eu falei antes, para ajudar na transição do planeta, fazer com que o ser humano, né, resgate aí, né, toda, né, o amor, a gente vem falando bastante de amor incondicional, né, independente, né, de país, de crença, de qualquer, né, item discriminatório, enfim. Então, elas vêm aqui nos ajudar a passar por esse momento, trazer, né, outras perspectivas, enfim, reconstruir, fazer tudo que está sendo feito. Elas elevam a nossa consciência, a nossa vibração, né, uma criança desse tipo, né, a alma ela está sempre numa espiral superior maior do que né, os pais que estão aqui. E é uma coisa que eu até mencionei antes, né, eu gosto de falar aqui também, os pais, né, que estão mais adormecidos sempre acham, né, essa questão de, eu estou aqui para criar, para cuidar e para educar essa criança, né, mas mal sabem que, na realidade, a criança que nos escolheu, né. Um caso que eu gosto de mencionar é
desse rapaz, Jay Greenberg, ele foi considerado como o novo Mozart, né? Esse rapaz com 4 anos, menino, né? Agora nem sei que idade ele tem, mas com 4 anos de idade ele começou a compor. Com 6 anos ele compôs uma sinfonia inteira. Foi acompanhar a gravação de uma sinfonia pela Orquestra Sinfônica de Londres para observar se ninguém ia adulterar nada, mexer no que ele fez. E ele não compõe, como maioria, somente a partitura central e as variações são feitas aí por outras pessoas. Não, ele compõe todos os instrumentos, né? E aí quando perguntam para ele, né, como que você faz isso, como que é possível, ele fala, não tem nada, não faço nenhum esforço, tá tudo na minha mente, né? Isso, né, com certeza, né, falar com um moleque de 6 anos de idade, né, tem todo esse conhecimento e capacidade, né, com certeza uma consciência muito iluminada que veio e carregou, né, essa bagagem e, né, tá trazendo para a gente nessa área artística, né, no caso dele, mas em várias outras áreas como está acontecendo, né, crianças especiais vindo aí. A primeira leva foi a de crianças índigo, né? Falando um pouco da cronologia, né? Eles têm encarnado aqui há pelo menos 100 anos, né? Eu falei, as crianças que vêm, né, as novas, recentemente e tal, mas como eu sempre digo, na espiritualidade nada é, né, de hoje para amanhã, né? Então, há 100 anos, né, já vem vindo, mas um número mais significativo após a Segunda Guerra começou a vir, né? E a partir de 70, né, vieram muitos índigos. Eu sou de 78, eu bato com tudo quanto é característica aí. E falam que a partir de 80% das crianças eram índigo. E continuaram a nascer até 2000 só. Então vocês veem, né, a primeira batela, né? Primeiro grupo, não é o padrão escolar daqui que atrai, às vezes, enfim, mas são extremamente inteligentes. Rebeldes e guerreiros, né? Então é um grupo que veio para romper, né? Questionadores e teimosos, olha né, as características, quebram vários padrões, né? Essa ideia, né? Questionar e, né? Gostam de se isolar, às vezes, têm tendências a vícios. Tô tomando um uísque aqui, mas eu não bebo de dia de semana novamente. Hipersensibilidade auditiva e tátil. Eu tenho demais. Eu não aguento barulho alto, estridente na minha orelha. Tá entrando alguém aqui. Né, essas são as características do índigo, né? E eles, assim, nossa, quando ele está num ambiente negativo, por exemplo, né, você tem duas saídas para o índigo, né? Se o negócio está apertando muito, ou o índigo vai se retrair, né, e ficar na sua retraída, ou vai descarregar. Né? Então é 8 ou 80, né? É bem esse termo aí, né? Então é bem isso, né? Não é à toa, né? Rebelde, guerreiro, questionador, quebram os padrões, esse tipo de coisa, né? Não tem como dar em outra coisa. E aí eles vieram os índicos em 4 grupos, né? Um primeiro grupo é chamado de humanista, não em sequência, não tem, né? São basicamente tem características um pouco diferentes, né? Os humanistas são muito sociais, né, focados em outras pessoas, né, desastrados e hiperativos, distraem-se com muita facilidade. Profissões geralmente são médicos, advogados, professores, vendedores, executivos, políticos. Né. Você vê que são pessoas que lidam diretamente com. Eu falei vereadores? Vendedores. Lidam diretamente com as pessoas, né, tem esse tete a tete, acho que é assim que fala, né? E trabalham para servir as massas, né? Quem sabe um dia, né? Os políticos, realmente. O segundo grupo é os conceituais, né? Conceituais, mais para projetos do que para pessoas, postura controladora, tendência para outras inclinações, sobretudo drogas na puberdade, caso sejam rejeitados ou incompreendidos. No futuro serão engenheiros, arquitetos, pilotos, projetistas, astronautas, essas aqui mais para o lado das exatas aqui, né? Das ciências exatas. Os artistas,
né, eles são criativos em qualquer área, né, entre os 4 e 10 anos já pode vir a se interessar a 15 áreas diferentes, eles, né, tentam várias coisas, né, vão palpando, né, várias coisas até decidirem para onde vão, né, e tem muitos professores e artistas, né, nesse grupo, né. Eu vi um comentário aqui, deixa eu só abrir o chat. Eu sempre quis ser astronauta. É. Ainda dá tempo, né? As projeções. Vai em consciência, não vai com o corpo físico. E o quarto grupo, os interdimensionais, né? Os pais não podem tentar ensinar nada, responderão que já sabem e já podem fazer tudo sozinhos, maiores que os outros índigos, né? Então mostram-se mais corajosos, né? Tem essa questão física. E não se enquadram em outros padrões, nos outros padrões, responsável pela introdução de novas filosofias ou espiritualidades no mundo. É bem o lado mais, vamos dizer, esotérico, extrafísico aí, né? Qual que é a missão dos índigos? Questionar e desafiar as várias formas, né? É o que eu falo, romper, né? Criar um caminho para um novo mundo, promover uma revisão de valores. Nós somos revoltados mesmo e, né, que vem romper, vem quebrar os velhos padrões, vem quebrar os paradigmas, questionar, trazer caminho para o novo, né? É romper, né? E não sei quem daqui acredita ou não, mas o mundo está mergulhado em, vamos dizer assim, coisas não tão boas, para ficar bem leve. E, né, essa dominação, né, gigante de empresas e pessoas, né, aí no mundo, né, políticos, né, todo mundo focado em poder, né, é que nem a gente fala, né, a gente está aqui na Austrália e pelo menos eu quando mudei para cá, falei, nossa, né, vou sair desse mundo onde só tem corrupção, tal, tal, tal. Se você pergunta para australianos sobre os políticos daqui, eles falam a mesma coisa que a gente fala do nosso político de lá, né? Então, assim, o que eu geralmente interpreto, né, é que são diferentes níveis, né, da mesma coisa. Mas assim, o mundo está, né, empesteado, né? Infelizmente, todo esse movimento que está havendo de transição é porque as sombras dominam muita coisa no mundo, estão ligados a muita coisa. Eu acredito piamente que eles têm contato direto com pessoas e organizações e há movimentos de dominação no mundo inteiro, global. Isso aí, na minha opinião, óbvio. Eu estou um pouquinho de side notes aí. O que a gente tem que ter de cuidado na educação quando a gente tem uma criança hídrica? Apesar de que acho que daqui ninguém vai se aplicar a ninguém, porque pararam de vir em 2000, né? Enfim, não sei se alguém daqui teve filho antes, mas permitir que se comportem como bem desejarem. Não tenta criar muita regra, né? Desculpa, ao contrário. Permitir que se comportem como bem desejarem não as ajuda em nada. Então é bom colocar padrões, né? Desculpa, troquei as bolas. Mesmo que tem, precisam conhecer regras e limites, né? O que fala, acho que está mais para frente, eu não vou dar um spoiler, não. Dê explicações curtas e diretas, né, sobre o motivo das ordens, né, sem rodear muito, é por isso e pronto, né. As crianças se sentem mais seguras quando seguem rotinas, né, tem horário para comer, dormir, brincar, né, seguir uma rotininha, deixa elas mais seguras. E não negligenciar, por exemplo, dando tablet para deixar quieto, né. Isso índigo, né. Aquele negócio de faça o que eu digo e não faça o que eu falo não funciona mesmo, né? A gente tem que ir pelo exemplo, educar pelo exemplo, né? Os adultos índigo, né? Dificuldade em ganhar dinheiro, não sei por quê. Sensação de culpa por essa dificuldade. Né? Como se lutassem contra uma força interna. Né? Muitos passam por situação financeira complicada. Isso reduz a autoestima e potencializa os padrões destrutivos. Né? Os adultos índigo. Sou índigo, o que eu faço? Né? Expressar a opinião mais livremente para evitar somatização. Se a gente fica retendo muita coisa, segura, isso vai acumulando e vai somatizando. Né? Todo mundo, acho que, sei lá, acredito que a maioria daqui acredita que a maioria das doenças, se não todas, vem de, né,
da nossa cabeça, vamos dizer assim, né? Mas enfim, a nossa vibração, a maneira com que a gente se imprime, né? Um padrão vibracional, vamos dizer assim. Então, meditar regularmente para manter a energia equilibrada é bom. Ajudar com terapias, homeopatias, florais, enfim. Água pura para desintoxicar, realimentar saudavelmente. Nesse ponto aqui, pessoal, eu particularmente eu faço uma coisa, eu tenho filtro de barro em casa, tem na Bunnies para comprar, filtro de barro do Brasil. Ele já tira o cloro, você já vê que a parede da parte de cima ele fica branquinha. E eu parei de fazer, mas eu tenho vontade de voltar a fazer ainda. Você colocar basil, qual que é? Manjericão. Colocar manjericão na parte de cima, só que só pode deixar no máximo 5 dias, eu acho, o manjericão, senão ele começa a ficar escuro e fica meio baboso, assim, né? Aí tem que trocar de 5 em 5 dias. Então haja manjericão. Planta em casa, que é melhor. O manjericão tira o flúor. O flúor é um metal pesado que calcifica a nossa glândula pineal. Tá? Então, o manjericão, se você coloca ele, ele absorve o flúor da água. E pelo fato do filtro de barro, a água ficar lá em cima por um bom tempo, demora para ela ir pingando e descendo e tal, dá tempo de fazer a ação e tal, e é legal. Então, eu já fiz isso muito, eu preciso voltar a fazer isso até, né? Outra coisa que vocês quiserem fazer é criar água alcalina, né? Que eu não lembro. Tem um médico que é super legal, naturalista e tal, que ele dá a dica. Você põe 2 coisinhas, é barato, você acha nos lugares. Eu lembro que eu comprei um sacão de um negócio, era tipo $10, dura anos. Eu não lembro, enfim, depois eu posso até ver. Mas isso, né, toma bastante água, porque ajuda, né, enfim, o ciclo aí do nosso corpo. Atenção aos extremos emocionais, né, tentar se manter equilibrado, né, acho que aqui inteligência emocional, né, é uma coisa que a gente tem que tentar trabalhar. Fazer exercício físico, que eu acho que ajuda, né, a liberar, né, tensões e tal. E organizar e simplificar a vida, né, porque quando fica acontecendo muita coisa que está fora do nosso controle, a gente fica frito. Eu sou assim. Hoje eu tava, nossa, eu nunca recebi tanta gente falando comigo, perguntando coisa diferente, eu fiquei o dia inteiro aflito. Acho que foi por isso que eu quis tomar um esquinho hoje. Mas, nossa senhora, eu fiquei muito aflito o dia inteiro, porque você parece que o dia não rende, né? Enfim, as coisas não estão sob controle, né? Talvez acho que seja um pouco disso. Bom, isso é índico, tá? Já as crianças cristais, olha o tamanho do olho dessa menina. Vocês vão ver que é uma característica das crianças cristais, o olho maior. Eu vou falar por quê. Cronologia. As crianças cristais começaram a aparecer a partir de 2000. Né? Carol, você falou que no 86 você pode ser índigo ou não também, entendeu? Mas provavelmente não cristal e arco-íris. As cristais começaram a vir a partir de 2000, embora algumas tenham vindo um pouco antes. Aí, ó, deixa. Pode ser. Extremamente poderosas, né? Têm o propósito de contribuir para a elevação da humanidade. Despertam uma consciência no grupo e não individualmente. Tem muito essa questão do cristal já de envolver o grupo. Já o índigo não, ele é mais porreta, né? Vamos dizer assim. Características: dominada pelo coração, a imaginação e a criatividade são muito desenvolvidas, extremamente empática e emocional, apaixonado pelo sobrenatural, super-heróis e tal, né? Maleáveis, compreensivos, calmos e sorridentes. Você vê que é outra coisa, né? Bem diferente dos índicos. Não aceitam injustiças, né? São bem justas. Gostam sempre da verdade. Acho que tem bastante relação aqui. Nossa, posso dar uma pausa rapidinha? Cara, eu acho que eu sou cristal só por conta do que você falou aqui, sabe por quê? Eu tô fazendo mentoria de pós-parto, né, para me redescobrir e tudo mais. E num dos exercícios, ela diz, né, que é pra gente pegar os nossos valores. Aí ela passa, assim, tipo, sei lá, uns 30 valores. Aí eu tenho que escolher só 3. Aí eu fui fazendo peneiradas, né. Aí os valores que eu peguei pra mim, que eu falei, não, sou eu, essa sou eu, né, tipo, meu nova eu, né. Verdade, empatia e
o primeiro, né? O primeiro é respeito, né? Para eu me autorrespeitar, e assim, o segundo é verdade. E o último é empatia. Aí você falou todas essas coisas, Batendo aí. meu coração fez assim, né? Eu falei, acho que eu sou cristal, será? Uai, acho que agora é hora da sua intuição de falar. Bom, são as características das cristais. Se você quiser, depois eu mando o material aqui. Enfim, tem um vídeo, enfim, posso mandar também um PDF aí dos slides. No meu caso, eu sou um pouco dos dois, do índigo e do cristal. É, Aí lascou, né? Porque não, não tem uma definição concreta. é. Mas, né, Mas como eu já tô velho, já tô mais para índigo. Isso aqui, gente, é um texto do Divaldo Franco, ó. Ele diz, né, as características físicas existem sim, algumas. Os estudiosos especializados na área dizem que as crianças cristal têm os olhos maiores e possuem a capacidade para observar o mundo com mais profundidade, dirigindo-se às pessoas com certa altivez e até com certo atrevimento. Elas são muito até invasivas, né, pelo tanto que elas conseguem enxergar e captar, enfim, né. Isso é uma coisa que eu sinto muito no meu filho, né. Ele pega a energia ambiente fácil demais, né. A gente fica estressado, ele já começa, né, enfim. Isso é uma coisa que eu sinto bastante no meu filho. Isso aqui é uma coisa que está acontecendo. A gente estava esses dias preocupado com ele, que ele não está desenvolvendo a fala e tal. Quando, né, não foi por acaso que caiu para a gente reapresentar essa palestra aqui, né? E eu não lembrava disso aqui, né? Eu e minha esposa, a gente estava até preocupado. Nossa, o que está acontecendo? Ele está demorando, tal. Estamos falando com fonoaudióloga e tudo. Na hora que eu li esse slide aqui, eu falei, nossa, gente do céu. É exatamente o que está, né? Ele tem 2 anos e ele fala a palavra, mas por repetição. Ele ainda não comunica com a voz. Mas ele é extremamente expressivo. Então, o que falam é que por que eles são, né, assim, acho que até o próximo slide, né? Alguns pais dizem que muito longe disso, né? Apesar de demorarem para desenvolver a fala e tal, eles se comunicam de muitas outras maneiras, né? Então, eu acho que tem isso mais para frente também. Estou só checando aqui. Enfim, eu vou falar, eu acho que tem mais para frente, mas enfim. Porque nos orbes, né, que esses seres viviam, muitas vezes a comunicação não era verbalizada. Era telepata, né, acontecia de outras formas. Então eles têm também essa dificuldade pelo fato de não exercitar tanto isso, né, antes. Então são algumas das razões. Mas, né, essa, vamos dizer, questão aí de usar a comunicação de outras formas, né, expressiva, nas atitudes e quem sabe até um certo nível de telepatia, enfim. A gente às vezes acha que é intuição, alguma coisa com o filho, mas, né, às vezes o filho está falando com a gente, enfim. Quem sabe. Lembrando que os seres humanos na Terra é um dos poucos do universo que ainda se comunica por vocal. A maioria dos planetas, todos os seres são telepatas. Pois é. Enfim. Mas mesmo seres que estão no mesmo nível evolutivo que a gente, não. Porque acho que até onde eu sei, nós estamos para trás, né, da média, vamos dizer assim, em evolução moral. Alguém sabe alguma coisa nesse sentido? Então, porque assim, que existe, se você for pensar em evolução moral, para você ser um ser de evolução moral, você tem que vir de outra ordem. Se você for um cara que está dentro do ciclo de Sansara e que você está nesse processo reencarnatório, quando você veio pela primeira vez, sua alma tinha menos moralidade. E aí você vai acompanhando nessa reencarnação até um certo nível, né? Porque você tem que acompanhar o planeta. Então, enquanto o planeta não se evoluir, você fica nesse ciclo reencarnatório de evolução.
A partir do momento que sua moral, sua moralidade acaba evoluindo, seu ciclo reencarnatório acaba aqui porque o planeta não está mais vibrando, você está mais do que o planeta. Você não está sincronizado com a vibração do planeta, você não consegue ficar Isso. aqui mais. Aí você vai para outros lugares. Sim. Então, mas a minha pergunta é a média vibratória da Terra, moral, obviamente, porque a vibração está ligada à moral, é abaixo da média dos outros, vamos dizer assim. Do povo que mora, da Sei população? lá, da nossa galáxia, do nosso universo, né? Você falou que a maioria dos povos já não usam mais voz. Eu queria comparar se isso é diretamente proporcional à evolução moral ou não. Isso aí é meio relativo, cara. Então. Tá, enfim. A gente até viu, né, em Atlantis, né, que eles usavam muito telepatia, né? Se eu não estou enganado. Eu não sei se eu ouvi isso ou foi na apresentação que a gente teve, enfim. Eles usavam um poder mental gigantesco. Eu não sei se relaciona à telepatia, mas acredito também que sim, né? Tá completamente ligado. Uma coisa que eu fiquei sabendo dos Atlantes é que nas guerras que eles tiveram e tal, que usaram muito artefato nuclear e tal, e esse foi um dos momentos cruciais onde a gente perdeu os filamentos lá do DNA, algum material genético. Que se a gente tivesse evoluído do que os Atlantes eram, né, sem nenhum problema até hoje, que a gente seria muito mais evoluído. Então, assim, basicamente são decisões, né, da humanidade naquela época, os Atlantes, ou, enfim, acontecimentos que houveram que retroagiram a matéria e, né, afastaram a gente mais do nosso eu superior, da nossa essência, enfim, porque e tudo que acontece ao envolve, né, ao entorno, né? O véu do esquecimento, por exemplo. Isso não é algo. Aliás, é um tema legal do Foi véu do esquecimento. colocado, né? O véu do esquecimento ele é colocado na gente, foi, né? Não é algo que porque eu não sei acessar meu akáshico ou alguma coisa assim, não. É intencionalmente colocado pelo nosso baixo padrão moral, todo esse ciclo, né, reencarnatório. Se a gente lembrasse das outras encarnações, a gente não teria estrutura, né, para suportar isso. O que você estava falando, André? Acho que eu continuei. Não, o véu do esquecimento é um tema legal para a gente trazer. É polêmico, é polêmico. Te falo isso. Enfim, então assim, os pais dizem muito longe disso, né? Porque na realidade se comunicam de várias outras formas, né? Essa questão da água é benéfica, nossa senhora, meu filho, vocês não têm noção. Ele vai até na potinha de água do cachorro para bater a mãozinha e brincar, porque ele ama a água. Se ele vê uma torneira ligada, ou se ele vê a torneira, ele aponta para a torneira. Enquanto a gente não põe na torneira, ele não sossega. Ele vai estar subindo agora no vaso do banheiro para ir na torneira da pia. Ele quer ir na torneira. Ele vê uma mangueira, ele quer ligar. E se a gente não dá esse trem para ele, ele fica louco, dá um show. A gente tem uma piscininha aqui, não piscina, deixa eu explicar direito isso, na varanda nossa, na balca nossa é bem grande. Aí eu comprei aquelas piscininhas inflável, pequenininha, né? E aí a gente coloca de vez em quando. Agora tá esquentando, esses dias teve um dia quente, a gente colocou a piscininha e eu trago um monte de balde de água fervendo e jogo lá, fica uma delícia a água. E aí o Noah brinca lá. Não, se a gente desvia o olhar, depois ele toma banho e tal, ele tá dentro da piscina de novo. Ele não. Ele prefere ficar dentro da água. Ele vai tomar banho, até hoje toma banho de banheiro. Ele tem pavor de chuveiro, até hoje. Não gosta. Ele ama ficar na banheira. Eu tenho que dar banho nele assim, a passo de tartaruga. E eu pedi umas 5 vezes para ele sair da banheira, para ele querer sair sem chorar. Porque ele quer ficar na água. Né? Então, a água é muito benéfica, né, para limpá-los, acalmá-los, banhos frequentes, duchas diárias, cascatas. E aí vem essa questão, né, da água corrente, né, cascata, fonte, mar, né, brincar com água e areia, né, a gente sabe que água corrente, né, tem um poder aí de limpeza violento, energético, né. Eu, nossa senhora, amo ficar embaixo da cachoeira, eu gosto dentro, eu fecho o olho e fico. Nossa, é uma delícia. Eles requerem roupas mais confortáveis, a sua escolha, com cores e fibras naturais, né?
bom observar isso. Vamos ver, quando o meu pequeno começar a crescer e impor as roupas que ele quer vestir. E eles trabalham muita energia à sua volta, isso eu já também notei. Eles ficam frequentemente estressados porque eles trabalham a energia que está à sua volta. Eles captam a energia e muitas vezes emanam e dispensam essas energias. Evitarão multidões com frequência, pois demasiadas energias diferentes os incomodam. O desafio é dos pais em compreender a natureza do trabalho e tentar apoiá-los, né? Então, a gente tem uma acessibilidade de ver quando nosso filho não está bem e tal. Você vê que o ambiente está estranho, tem muita gente e tal, de repente, né, afastar, ou enfim. Milagres à sua volta, né? Eles auxiliará no crescimento espiritual dos pais, auxiliam, né, no espiritual dos pais, são capazes de atrair para a vida dos pais as pessoas que os pais necessitam para o seu desenvolvimento. Olha que legal isso, né? Pais de criança cristal frequentemente se encontram numa trilha de acelerado crescimento e desenvolvimento. Acho que isso é a minha interpretação de quando a gente é pai, a gente fica mais, né? Pai e mãe, obviamente, a gente fica mais focado, né? A gente quer deixar e ter uma segurança, né, para o nosso filho. Isso já dá um foco maior, né? Acredito eu. E falam que a própria criança também, né, influencia para isso. Trabalha nas energias, né? Enfim. Presente. Auxilia a criar níveis de de consciência dentro da família. Presenteia a família com energias poderosas, amorosas e criativas, né? Precisa ser tratado do mesmo amor, respeito e honra, né? Mesmo que a gente tem com a gente, né? Esse caso aqui é legal, eu gosto de contar ele, né? Tinha um menininho, enfim, estava um grupo de pessoas reunidas, né? Festejando e tal, e chegou uma família, né? Os pais com um filhinho pequeno, acho que 5, 6 anos de idade, né? Esse é um caso real. E aí, né, assim que ele chegou, o menino se retraiu, né? Tava um clima meio esquisito lá no lugar, as pessoas não estavam tão, enfim, convivendo bem ali e tal. E aí o menino se retraiu. Aí ele comeu um pouco, bebeu um pouco de água e reclamou para a mãe, tá com dor de barriga, dor de cabeça, né? E a mãe já conhecia o filho, né? Basicamente sabia daquilo e falou, ó, então eu vou afastar, né? Vou levar ele um pouco mais para longe e tal. E levou ele para fora da casa, né? E aí tinha um lago na frente da casa com umas pedras, né? As pedrinhas e tal. E o menino começou a brincar no lago, pediu para a mãe, eu quero entrar no lago. A mãe, né, ok, vamos entrar. Aí ele entrou no lago, brincou um pouco com as pedrinhas e tal, de repente ele se sentiu mal e vomitou, né? E aí, imediatamente, né, já sentiram o clima da casa mudar, né? Viu que todo mundo começou a ficar melhor, mais pacifista, né? Algumas pessoas foram embora, as pessoas da casa, né, ficaram mais calmas, foram se recolher e tal, né? Então, assim, um menininho desse transformou a energia de né, um monte de marmanjo aí, né, e ele soube, inclusive, como que ele tinha que descarregar, né, isso, né, é, muito bonito. E as crianças agora arco-íris, né? Há quem diga que as crianças arco-íris são meio que uma segunda fase das cristais, então eles são bem parecidos com as cristais. Nascidas já a partir de 2005, né, em maior número a partir de 2010. Possuem. Outra coisa que eu esqueci de falar, gente. Por que que o índigo é índigo? O nome índigo, né? É por causa da aura. É da cor da aura, que a aura é um azul índigo, né? As cristais, eu acho que tem um espectro um pouco maior na aura, né? E as arco-íris falam que são ainda mais cores no espectro da aura, né? Não é à toa que esses nomes existem, né? O índigo é tudo relacionado a forma da aura e as cores, enfim, a maneira que a aura se apresenta. A aura é a extensão, é a energia do nosso corpo, que vai, acho que até 10 centímetros, não lembro, mas você consegue expandir dependendo, né, da maneira que você, enfim, trabalha. Dizem que o Chico Xavier chegava a hora dele a 2 quilômetros.
É, muito bonito, né? Eles vieram, né, as arco-íris vieram para ajudar a humanidade a evoluir, né? Nasceram na 9ª dimensão de consciência. Então, extremamente evoluídos, né? Acho que tem 11 dimensões, 12. Eu não sei se, e lógico que isso é de acordo com a literatura aqui, mas eu estou falando especificamente do espiritismo, eu acho que são 11 ou 12 dimensões, né? Então são muito evoluídos, né? Porque 11, 12 é crístico, né? Ser crístico, né? Ah, eles têm maestria das emoções, falam que essa é a grande diferença, né? Da arco-íris para da, da cristal para arco-íris, né? Os arco-íris eles têm uma maestria das emoções, é bem focado, né? Eles conseguem se recuperar de estados negativos muito rapidamente, ler as emoções das outras pessoas, né? Isso vai se revelando quando elas crescem, né? São médiums. Eu acho que até por isso, no, por exemplo, meu filho, eu identifico muito as características de cristal, mas talvez ele possa ser quiz, né? Não sei. Porque falam que é muito parecido, né? As características. É, poucas estão encarnadas hoje em dia. Isso aqui também foi na época que eu li essa literatura, né? Vamos pôr, sei lá, 3 anos atrás. Não sei quando foi escrita, aliás, né? Tem que ver isso direito. Nunca reencarnaram na Terra, não possuem karma, né? Então foi bem que o Dri falou, né? Não estão nessa espiral de estar encarnando novamente para pagar karmas, mas sim, eles querem passar por experiências para evoluir mais. Eu acho que para esses que estão, né, vindo aí nos ajudar, se eu sou realmente índico, eu sou um deles, né, mas lógico que são grupos diferentes e motivos e situações diferentes, é uma forma de evolução, né? Eles vêm também para aprender, porque eles não têm contato com esse tipo de coisa que existe aqui na Terra, dentro dos mundos que eles populam, né? Enfim. Mais características, né? Elas estão sempre prontas a servir, possuem olhos grandes como as das crianças cristal e são totalmente confiáveis. Eles falam uma coisa que é assim, que é legal. Eles têm olhos grandes, conseguem enxergar mais o mundo, têm uma amplitude maior e tal. São até bem intrusivos, né? Porque ai, que bonitinho. São até bem intrusivos. Olha o olhão, tá vendo? Olha a diferença do olho dela pro seu. O olho dela era do tamanho do seu, era desse tamanhozinho. Pois é o que eu falei. É, e falam que são totalmente confiáveis porque o contrário também acontece. Essa questão física de ter o olho bem deixa elas também vulneráveis, vamos dizer assim, né? É uma mão de duas vias, né? Então, elas são muito confiáveis, são muito transparentes, né? Por essa grande, enfim, visão do mundo, isso acontece ao contrário também, conseguem enxergar elas de maneira mais fácil. Não tem medo de ninguém e traz a energia arco-íris de cura. Então, você vê, né? Como que as fases, né, se mostram. Eu vou falar um pouco disso já já. Bom, são esses os 3 grupos que eu né, queria abordar aqui. Há quem diga que tem outros e tem variações. Rubi, eu ouvi falar, enfim. Mas acredito que esses são os principais. Né? E se a gente olha para esses 3 grupos, né, Índico, Cristal e Arco-Íris, é bem isso, né? Índigo veio demolir mesmo, né, quebrar tudo. O Cristal vem reconstruir, né, os alicerces e o Arco-Íris vem unir. Né, vem juntar todo mundo, essa questão de maestria das emoções, né, ela é bem focada, né, nessa questão humana né, e juntar as pessoas novamente, né, numa vibração só, mais alinhada, sem essa questão de diferença, né, enfim. É só a missão desses 3 aí. E é muito amor, né, como eu disse no início, né, eles acertaram uma árdua missão, né, imagina para um ser que está vivendo num lugar totalmente harmônico, cair aqui, né? Ver essa barbaridade que existe por aí. A gente está calejado já, mas, né, imagina. E eles, né, de antemão, já saberem pelo que vão passar e aceitarem essa missão, né? Uma única maneira de explicar isso é o que a gente falou, o amor incondicional, né?
eles sabem que somos irmãos, que somos, né, viemos da mesma origem. Alguns falam Deus, outros falam fonte criadora, né? Mas basicamente eu também gosto, né, até levantar essa conversa aí, dessa visão de Deus de não um ser, né, senhorzinho de barbinha, né? Eu gosto da visão de Deus, aquele que colocou uma instrução, um pedaço dele dentro de cada molécula. E porque a água é água, porque né, o ar é ar, porque, né, como que nossas células, né, se coordenam, cara, de um ovo, né, um óvulo e forma um ovo, e como que tudo isso se forma perfeitinho, né? É uma instrução divina que está ali dentro, né? A coordenação, né, de tudo que acontece aí, né? A gente se corta e nosso corpo já se mobiliza sozinho, né? Assim, né? Começa a formar uma redinha e os glóbulos brancos seguram, fazem uma camada, né? Como que tudo isso é coordenado, gente? Eu não acredito, não consigo conceber, né, em dizer que é só matéria, né? Não tem nada, né, dentro da gente, né? E nas cartas de Cristo até acho que a gente vê bastante isso, né? Jesus fala, esquece a visão de Deus, não é aquele cara que castiga, não é? Ele criou uma instrução e está ali dentro. Eu também não acho que Deus fica olhando para a gente, autorizando e desautorizando tudo que acontece na nossa vida, não. Ele deu livre-arbítrio para a gente, não é à toa, é para a gente realmente experimentar e viver as consequências dos nossos atos, né? Então, enfim, eu gosto bastante dessa definição de Deus como a instruçãozinha, né, aquela energia, aquela fagulha que está ali dentro de cada célula, né, de cada micropartícula que existe. Enfim, eles estão aqui nos auxiliando no progresso e a autoespiritualidade por nós, né, e tudo isso vem, né, da lei divina de evolução, um esforço que vem sendo despendido para nos ajudar, né, aquilo que eu falei, né, de toda a coordenação que existe dos orbes para que façam com que tudo isso aconteça, né, toda essa evolução que está sendo passada, né, muitos dizem, né, se você pega os Exus aí da vida, você pega esse povo, cara, tá tendo uma batalha no mundo espiritual. É uma guerra, são uma guerra mesmo, né? Falam que entram e atingem e acertam e eliminam e paralisam. Falam que as armas deles são focadas em paralisar, né? E para eles conseguirem caminhar essas consciências para outros lugares. E falam que realmente está havendo uma guerra mesmo, né? Literalmente no plano espiritual nesse momento. Então essas crianças, né, são o nosso futuro, né? Nós temos que fazer o nosso melhor para criá-los, né, da melhor maneira possível, porque acho que a única esperança desse mundo ficar melhor, né, acho que estão nelas. Eu não sei se a gente vai ver, né, muita mudança, não, mas com certeza, né, algumas gerações aí para frente, acho que a realidade vai ser completamente diferente, né. E a nossa missão é o que eu falei, né, suportar. Né, a gente tem que entender da melhor maneira possível a natureza dessas crianças, entender que eles são muito mais evoluídos que a gente, né? Eu acho que a parte do lado do desenvolvimento espiritual deve ser bem importante, né? Eu penso muito nisso, né? De tentar ensinar para o Noah o que há de mais puro, né, nesse mundo, né? Eu acho que essa é a minha missão, para que ele veja o mundo de uma maneira bem diferente, né, dos humanos que eu conheço estão vendo, né? O que eu não conheço, mas enfim, dos humanos que estão por aí, né? Estão vendo da maneira que o mundo está sendo enxergado pela maioria que nele habita. Eu não quero que o meu filho siga esses passos, eu quero que o meu filho veja, né, cada ser como um ser, viva isso, né, de uma maneira bem intensa. Acho que é isso, gente. Queria abrir aí comentários, né, bate-papos. Eu queria fazer uma pergunta. Carol, desculpa, Adri, deixa a Carol responder, aí você entra com a pergunta. Qual que é o nome dela? O nome da minha filha? Maia. Maia. Eu acho que a Maia é Cristal. Eu acho não, tenho certeza. A Maia sempre foi muito dada, assim, desde a barriga, né, Dri? Ela é muito, assim, é até engraçado falar essas coisas, mas a Maia, ela participa da apometria, sabe assim, é que a gente entende essas coisas, né,
da espiritualidade e tal, mas a Maiazinha, ela não tem medo de ninguém, não. Ela se joga mesmo no colo de todo mundo. Hoje a Ana Laura veio aqui e, nossa, a Maia se jogou no colo dela, sabe? Assim, foi uma coisa de louco. Ela... E olhos olhando ela, além de ela lindos, se despertou, olha só o que ela não, é sabe. uma profundidade, né, diferente. Dá pra ver diferente olhando no seu olho dela, assim. Total. Brutal, né? Total, é assim, absurdo, é absurdo. E a expressividade, sabe, assim, espertona, assim, nossa, é surreal, é surreal. Legal. Diga aí, Dri, desculpa te interromper. Não, imagina. A verdade é uma pergunta para todo mundo, na verdade, porque assim, a gente sabe que todo mundo aqui veio por uma missão e tal. A minha pergunta é a seguinte, que a partir do momento de cada um desencarnar, suponhamos que você desencarne, porque assim, acredito em duas coisas, né? Eu acredito a gente tem a nossa consciência aqui, mas a gente tem a consciência do nosso eu superior, que a partir do momento quando você desencarna, você tem uma outra consciência lá, que acredito que é muito mais ampliada, né? Pergunta assim, quanto de vocês aqui hoje, depois que desencarnar, se tivesse a possibilidade de pedir para não encarnar mais, quantos de nós voltaria para cá e quantos não voltariam? Quantos pediriam para não voltar? Que até a gente brinca, às vezes fala, não, essa vida aqui já aprendi demais, cara. Mas, André, você tá, assim, eu acho que é válido a gente responder para a gente até entender o que cada um acha, né, enfim, e analisar, mas eu acho que não é essa a decisão, porque, primeiro, quando você estiver num ponto para reencarnar, você já vai ter se recuperado, você vai ter retomado sua consciência espiritual. Não é o Adriano que vai estar ali decidindo. É um ser que tem N passagens, N vidas, que reconhece os seus erros, que sabe o que tem que trabalhar, e que se você ficar vagando, então, não quero reencarnar, por quanto tempo você vai perceber e falar assim, não estou conseguindo corrigir meus problemas, eu vou querer ir numa encarnação, porque isso se acelera imensamente a maneira que você pode trabalhar seus problemas. Então, assim, já respondendo, eu acho que a minha visão é essa. Eu acho que eu, Cadu, não estou na posição de responder. Eu sou muito pequeno para isso. Não, então, mas essa é o trick. Você mesmo confirmou o que eu falei. A gente tem duas, é como se fosse duas consciências. A consciência Cadu e a consciência Cadu superior. Isso sem contar, né, que a ideia eu superior se divide em 7, 8, né? Sim. Falam que está experienciando universos paralelos ainda, enfim. Eu ia comentar sobre isso agora. No meu ponto de vista, assim, eu acredito que nós viemos aqui com uma missão. E essa pequena missão que a gente veio, a gente não vai conseguir resgatar tudo que já se passou em muitas outras vidas. Mas, na minha opinião, quanto mais perto do nosso higher self a gente se conectar hoje, e o quanto mais a gente aprender, eu acho que quando a gente chegar lá daquele outro lado, a gente vai ter uma chancezinha um pouquinho maior de ter evoluído. E quando a gente evolui, exatamente, a gente tem a nossa mônada, né? Então, aí temos quanto? Sei lá, 144 almas. Então, quando você se evolui um pouquinho, toda essa sua família espiritual também evolui. Então, às vezes, o trabalho que você veio fazer aqui não foi só para você, mas foi para essa família toda espiritual sua. E talvez você não precise mais vir aqui, ou talvez daqui, com a mudança toda que está acontecendo, não teremos mais reencarnações e reencarnações. Talvez voltaremos a ser seres infinitos com imortais, talvez, mudando de dimensões. Eu acho que essa questão de a gente escolher reencarnar ou não é algo tão complicado da gente conseguir mensurar, né? Porque a gente está dentro de uma caixinha. A gente está aqui com um véu na nossa frente, a gente não consegue enxergar o que está lá na frente.
Então, na minha opinião, o que a gente precisa fazer é só se tentar se alinhar o máximo possível com o nosso higher self, com o nosso propósito de vida, sabe? Viver da melhor forma que seja e deixar que as coisas vão acontecendo no momento do jeito que tem que ser. Quando eu perguntei, na verdade, a gente sabe tudo isso. A gente sabe que tem lá nossa consciência superior, e que com certeza a gente vai ter uma outra visão do que a gente tem agora, né? Do lado de lá. A minha pergunta é justamente por causa disso. Quero que vocês respondam como vocês sendo as pessoas que vocês são hoje. Se tivesse a opção de escolha, o que vocês escolheriam hoje? Não vai falar assim, daqui a 100 anos. Eu não consigo, porque eu sei que lá eu vou ter uma visão diferente de saber se eu vou querer vir ou não. Odri, mas a sua pergunta é assim, se eu já tiver evoluído tudo, porque são duas coisas diferentes. Se você já falar, já evolui tudo, eu não preciso mais voltar no planeta Terra. Aí eu tenho a opção, quero voltar no planeta Terra para ajudar os meus irmãos que estão ainda no planeta Terra, ou não, como eu já evoluí tudo que eu tinha que evoluir, eu posso passar para o próximo nível. Você não tem essa informação. Você acha que eu não tenho. Você sabe, hoje, Thaís, você acha que você evoluiu tudo que você tinha que evoluir agora? Não, era essa a minha pergunta. Era tipo Porque Chico Xavier. Você não tem essa informação. Mas é isso que eu queria saber. É tipo Chico Xavier. Chico Xavier, ele tinha a opção de não vir mais para a Terra, porque ele já tinha evoluído tudo que ele tinha para evoluir. Mas ele, com a sua imensa bondade, ele falou, não, eu ainda vou voltar para o planeta Terra, porque eu ainda tenho que ajudar muita gente lá. Então era essa a minha pergunta. Se a gente fosse, mas ele teve essa informação. Ele teve essa informação. Você, Chico Xavier, você está evoluído. Você tem a opção de voltar ou não. Você que sabe, você quer evoluir ou não. Aí tudo bem. A minha pergunta é vocês, Thaís, Maiara, Cadu, Carola e a Ana, se também estiver por aí. Se vocês tivessem escolher na sua consciência atual, sem saber depois o que vai acontecer, se eu vou pensar de outro jeito, não. Se você fala, Thaís, beleza, você viveu toda a sua vida com o marido, agora você vai desencarnar. Hoje, Thaís, você pediria para não voltar mais ou você pediria para ter experiência em outros planetas, outras órbitas, etc? Eu pediria para experienciar outras dimensões. Então a Terra você não voltaria? Eu não sei se a Terra vai ser 3D até quando eu desencarnar. Quem sabe ela já está vivendo em outra frequência. Você escolheria. Que é vida boa. A Terra hoje é 3D, então a pergunta é relacionada a hoje. A Terra é 3D partes, né? Tem partes da Terra que não tá vibrando mais no 3D. Não, tudo bem. Hoje, Maiara, Hoje, Maiara escolheria ir para outras dimensões, experimentar outras dimensões. Ver como que é isso daí. Eu também ia experimentar outras dimensões, mas assim, aquela questão, né? Não qualquer dimensão. Então, aí tá vendo? Você está vendo por que eu quis pegar no pé em relação à pergunta? Porque a gente tem um motivo de estar aqui, que é o Cadu falou. Uma das coisas é o amor. A gente está aqui por amor. A gente está aqui porque a gente escolheu vir na Terra 3D, mesmo sabendo que ela seria do jeito que é. Quando você fala, eu vou me experienciar por outra coisa, é como se você estivesse falando assim, aqui tudo que eu tinha que resolver, eu resolvi, eu quero experimentar a coisa agora mais leve. Porque na nossa consciência, a gente sempre quer procurar algo mais leve, não ter essas coisas. Mas o fato de a gente ter vindo é como se a gente escolheu ser pesado. Entende? A gente escolheu vir, mas simplesmente por causa do amor. Não necessariamente amor por outras pessoas, mas também no amor relacionado ao seu próprio espírito em querer evoluir. Né? Mas ou também, Adriano, não sei, é meu ponto de vista, pela própria consciência e a percepção que você tem quando você está no mundo espiritual, é tão clara diante de você das suas necessidades de evolução e do que você precisa, e que você submete a aceitar o que está sendo proporcionado a você
Porque normalmente o que eu entendo é que a espiritualidade vai nos dar não o que eu quero, mas o que vai ser melhor para mim. Porque às vezes a gente até se propõe a pegar uma tarefa maior do que a gente dá conta, pelo fato da gente ter uma consciência que nós já brincamos muito nessa ciranda, sabe? Desse vai e vem. E aí chega aquele momento de consciência que você fala, não, eu quero ir, eu quero fazer muito mais, eu quero sofrer mais, eu quero me comprometer com isso e com aquilo. E a espiritualidade, como os nossos mentores, como ter uma visão mais ampla, vai nos dar aquilo que a gente tem condição de carregar, de fazer sem errar de novo, sem ser muito para a gente. Sim. Assim, a Ana superior, o Cadu superior, a Carol superior, a Thaís superior, a Mayra, eu sei que vai tomar a melhor decisão. Mas a minha pergunta é justamente relacionado às pessoas que nós somos hoje, ao pensamento que nós temos hoje. Entendeu? Mas eu posso ter um pensamento hoje aqui, onde a minha visão diante disso está limitada. Quando eu chego no mundo espiritual, onde eu tenho uma visão muito mais ampla, então eu vou estar mais consciente da minha necessidade evolutiva, do que eu preciso para evoluir. E de repente, então vamos mudar a pergunta. achar que eu preciso ir para uma outra esfera, para um planeta mais evoluído, enquanto a minha necessidade ainda está no planeta Terra, sabe? É uma coisa bem... A minha pergunta seria, na sua visão limitada, Ana, hoje, aqui e agora, se você desencarnasse na sua visão de agora, na sua visão limitada, o que você escolheria? Eu escolheria voltar à Terra. Porque eu sei que eu ainda tenho tanto para aprender aqui, eu tenho tanto ainda para evoluir aqui, sabe? Sim. E que... se eu for comparar, olhar dentro da minha imperfeição, o quanto eu preciso para chegar no nível de evolução moral, espiritual, sabe? Está tão distante ainda de mim, e que nascer aqui nesse planeta ainda é uma bênção. Sabe? Aqui ainda, comparando com outros planetas que tá por aí, que tem aí, que a gente vê histórias, isso aqui é um paraíso. É isso que eu ia falar. E se a gente ainda está vivendo dentro dessa sintonia, é porque nós também estamos vibrando dentro dela. A gente ainda está precisando desses padrões vibratórios, dessas dores, desses conflitos. Porque se a gente não tivesse, a gente não estaria. É como vocês referiram a Chico Xavier. Ele é um mensageiro, ele tem a opção. Um espírito de Bezerra de Menezes, que fala que enquanto tiver um ser, que ele estiver conectado com a experiência dele, do passado, dos erros dele, ele não vai deixar a Terra de ficar aqui do lado espiritual trabalhando. Então, a gente vê quando a gente está tão distante dessa evolução. Quando a gente ainda está tão vibrando no nosso ego, pensando no nosso umbigo. Desculpa, gente. Não, é verdade. Rodri, respondendo a sua pergunta, se eu desencarnasse hoje, eu ia decidir voltar para a Terra. Porque com a consciência que eu tenho hoje, eu acho que eu conseguiria agir diferente na minha próxima encarnação. Porque mas você não vai lembrar de nada. Então, mas aí ele falou se desencarnasse hoje. Então, a gente não retrocede. Tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente evoluiu, a gente só progride. Então, as dificuldades que eu vim... Ou estaciona. As dificuldades que eu vim nesta vida, ou eu estou cumprindo, ou eu estou estacionada. Então, assim, para piorar, não pode. Ou eu venho com outras dificuldades para aprender, que foi o que a Ana falou, que a gente tem muito mais para aprender, ou eu venho para estacionar, para aprender o que está igual. Então, com a consciência que eu tenho hoje, eu prefiro voltar para a Terra. Porque, assim, visão é um tudo que eu já passei, eu só tenho para melhorar, eu só tenho para evoluir. A minha visão é que a gente só evolui como espírito enquanto acumulando experiências. Mas a gente aqui na Terra, a gente pode sair com mais dívida do que a gente entrou.
não é à toa que existe o karma. De onde vem o karma, né? Mas você não regride. Tudo que você aprendeu, tudo que você evoluiu Sim, como você está espírito, acumulando isso, você está esse acumulando, você conhecimento. não regride. Mas Esse é o ponto. você consciência, não você matéria, né? Mas aí são karmas, aí é diferente. É karma, você tá falando de karma, né? Então, mas eu li um livro um tempo atrás, não lembro o nome dele, que a gente tá até numa frequência que a gente não vive mais na lei do karma, né? Alguém já leu As novas sobre isso? encarnações, né? Já vem sem karma, mas... Não, mas nós mesmos, né, a gente não, pela mudança planetária, nós não acumulamos mais karmas nas nossas encarnações. A lei da causa e efeito, elas estão sendo diretamente, tipo, na encarnação, que se você fez uma coisa hoje que, tipo, não é certa. Nessa encarnação mesmo, você já vai sofrer, vamos dizer assim, a lei do karma, mas você não vai acumular um karma para uma sua próxima vida. Foi em algum que se fez aqui momento se li paga. isso, gente, só um ponto de vista. Mas isso aí, na verdade, eu acho que é em relação ao planeta Terra. Mas, por exemplo, tem espírito, a gente falou assim que a gente não regride, né? Mas espíritos que estão morrendo agora, que não vibram mais com a nova Terra, eles vão para um planeta mais primitivos, né? É o intruso, né? Vão para a antiga Terra. É o Onde planeta que eles como a falam Terra já foi. que vai ser chamado de intruso. É o nome que dão para ele, né? O planeta intruso, que é ele que vai captar todos esses espíritos que não têm mais sintonia com a evolução do planeta Terra. Então, que provavelmente vão para um planeta que está bem mais atrás para ajudar aquele planeta. Que é o que aconteceu com aquela. atrasado que a Terra, né? E se a gente parar e pensar que a Terra, como disse Chico, a partir de 2057, passa de ser um planeta de prova e expiação e passa a ser um planeta de regeneração, então eu quero mais ter a oportunidade de voltar aqui, sabe? Cara, eu não quero perder essa, não. Eu quero ter, como é que diz, poder estar na altura de ser permitida viver aqui, sabe? Por isso que eu falei, eu queria vir em receio. 100 anos, daqui a 100 anos, eu tenho até curiosidade para saber como. A gente quer vir o direito de voltar aqui? Então, a minha pergunta foi justamente para cutucar vocês e provar, de alguma forma, que a gente sempre quer a coisa mais fácil na consciência de agora. Porque, assim, a Ana mesmo falou, eu quero voltar para a Terra, porque ela vai estar numa maneira mais leve, vai estar mais regenerada, e quer ter essa experiência. Por que não num planeta mais primitivo você não quer ir? Mas eu também não sei qual vai ser a minha aprovação aqui. O que a espiritualidade vai propor a mim, dentro da minha evolução, das minhas necessidades. O que é o fácil para você pode ser o difícil para mim. Tudo isso vai depender do nível espiritual de, como é que diz, entendimento de vida. Porque uma pessoa pode estar vivendo uma vida super precária, sofrendo pra caramba, trabalhando, vivendo uma vida muito dura, que eu olho hoje para ela e falo, poxa, que pessoa que está passando por um momento de provação. Mas, de repente, a maturidade espiritual dela é tão grande que aquilo para ela não pesa tanto quanto pesa para mim. Entende como é? Sim. Então, o que pode ser pesado para mim pode ser muito leve para o outro. Vai depender da conexão espiritual, da maturidade, de aceitação, como é que diz, de levar o fardo dele, sabe, com leveza. Porque se a gente olhar para a gente, acho que todo mundo que está aqui nesse grupo tem uma vida super leve. A gente está tendo oportunidade evolutiva que, de repente, milhões de pessoas não estão tendo. E a gente continua batendo na mesma tecla, sabe? Do comodismo, de não tentar fazer nossa reforma íntima e como é que diz? Lapidando as nossas tendências negativas. Eu sei que tem muita coisa que eu tenho consciência e que eu preciso deixar ir para meu próximo benefício evolutivo, mas eu ainda estou meio apegada. Será que eu vou estar pronta? Eu estou querendo deixar isso embora, sabe? Então, mas é aquela coisa, né? Nós somos feitos de luz e sombra.
Então, se você tem as suas sombras, você não tem que mudar ela. Você não tem que falar, não, eu não sou isso. Acolhe. Eu Não, sou você isso, tem que acolho, gratidão, pronto. E você acolhe isso dentro de você. Porque se a gente não acolher, pelo menos o que no meu ponto de vista, o que a gente tem que estar aqui, a gente tem a oportunidade de fazer, é reconhecer. Então, é reconhecer que nós não somos perfeitos ainda, que nós temos nossas imperfeições. Mas essas nossas imperfeições fazem da gente seres perfeitos e infinitos. Então a gente acolhe aquilo que as nossas sombras e coloca luz nelas e tá tudo bem. Vamos mudar, vamos pedir conexão com o divino, vamos pedir ajuda dos anjos, dos arcanjos, do que for. A gente está sendo super cuidado nesse momento. A gente está tendo uma oportunidade muito maravilhosa de poder elevar a nossa consciência. E mesmo a gente tendo ainda milhões de coisas para consertar, a gente está aqui. E a gente está tendo essa oportunidade de transição. Se a gente vai para outros planetas, se a gente vai ficar aqui, se a gente vai wherever acontecer, eu acho que o negócio é a gente viver no momento presente. Eu estava lendo até tá aqui na minha frente até, e tem uma passagem que ele fala assim: precisamos sentir amor, felicidade, alegria, prazer e todo e qualquer sentimento positivo e ter a certeza que o futuro será provido de bons momentos, de ter aquela fé inabalável de que o futuro está sendo moldado conforme o que queremos. O segredo mais antigo é exatamente esse: confiar e ser feliz agora, porque na verdade não existe um futuro, existe apenas o presente e você precisa criar uma ressonância forte de momentos felizes agora, para que ele se propague, criando novos momentos felizes. Assim, consequentemente, você será feliz novamente e vai criar outra ressonância e assim por diante. Eu concordo exatamente com o que você está falando. O momento é aqui e agora. Mas a responsabilidade do que eu vou fazer com as oportunidades que a vida está me dando é minha, não é de mais ninguém. Eu não vou querer que o meu pai, ou que a minha mãe, que o meu irmão vai resolver coisas dentro do meu aperfeiçoamento que sou eu que tenho que fazer. Então, é como é que diz, eu tenho que acolher as minhas tendências, as minhas dificuldades amorosamente, respeitando as minhas limitações, mas eu tenho que fazer algum esforço para o meu melhoramento, porque isso está em minhas mãos. É isso que eu estou querendo falar. Não é você deixar de acolher as suas dificuldades, como é que diz, o que está chegando até você. É você acolher, mas com consciência que a responsabilidade dessa caminhada é sua. E que você tem que fazer o melhor que você pode do momento presente agora. O momento é agora. É meu ponto de vista, como é que diz, cada um tem o seu, né? E eu, às vezes, me baseio muito isso dentro dessa experiência dentro do centro espírita, da gente estar fazendo trabalho mediúnico e chegar espíritos, até espíritas mesmo, sabe, que tiveram um processo, oportunidades aqui, chegar reclamando, ai, se eu soubesse, ai, se eu pudesse voltar lá atrás e agir de uma forma diferente. Então, na medida que você vai participando disso, que você vai doutrinando e que você vai tendo essa compreensão, sabe, do que é você estar do outro lado espiritual e saber das oportunidades que aqueles espíritos que estão ali falando com você tiveram e não fizeram. Então, eu já estou recebendo uma mensagem, sabe? É como aquela mesma passagem que tem na Bíblia, quando pai, ele fala assim, que pede que vá para Lázaro vir trazer um copo d'água para saciar a sede dele. E que aí ele fala assim: manda Lázaro chegar até a casa do meu pai, falar para os meus irmãos o que é a vida espiritual. Aí que ele fala assim: se
Lázaro está tendo todas as oportunidades de Moisés e todo mundo falando disso para ele, por que ele vai acreditar em um morto, sabe? Então, essas oportunidades estão chegando a gente, desses espíritos está falando da dificuldade, dos empecilhos que eles estão tendo no lado espiritual pelas falhas dele aqui. Então, se eu já tenho consciência que a falha dele está dentro das minhas falhas, porque eu não vou tentar mudar agora. A oportunidade é essa, é ter essa consciência e fazer essa reforma. Eu não sei, gente, de repente eu estou com a cabeça muito confusa, não sei. Mas é esse o meu ponto, é assim que eu vejo as coisas pelas minhas próprias vivências. Pelo que eu vendo, o que você está falando não está, né, se opondo ou oposto do que a gente está falando, eu não sei. Eu acho que né, cada um aqui um pouco está tentando dizer, beleza, né? Já vim aqui, estou passando uma missão, tenho que evoluir sim e tal, mas eu quero ir para um lugar onde, de repente, eu não tenho que passar por tudo e poder focar só na evolução, não sei, né? Mas sempre pensando em evolução, acho que sempre nesse pensamento. Eles falam que não existe evolução sem dor. Eu costumo falar bastante. Amor, né? Como é que fica isso? Que Não, não mas existe eu costumo falar evolução sem bastante você que a ser gente só testado. a gente só cresce quando sai da zona de conforto, só cresce na desgraça. Né? Se tá tudo muito bom, a gente acomoda, né? Mas realmente é. Por isso que existe a experiência na matéria, né? E até Feito as próprias dificuldades da vida, quando ela chega até a gente, naquele momento ela assusta, você fica desorientada e fala, por que eu? O que está me acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Os anos passam, você olha para trás e você vai falar, meu Deus, isso foi uma bênção, porque foi isso que mudou a minha rota, foi isso que me trouxe conhecimento, sabe? Foi isso que me levou numa direção melhor em todos os sentidos da minha vida. Então é isso aí, gente. Deixa eu dar oportunidade para os outros falar. Desculpa. Não, é isso aí no geral. Eu só realmente quis cutucar em relacionado a mostrar para vocês quanto a nossa mente consciente terrena agora aqui está desalinhada com o nosso eu superior. Ô, Dri, eu ia falar isso. O Cadu falou assim, a gente sempre quer evoluir, né? E aí responde a sua primeira pergunta, Cadu, quando você começou fazendo a sua apresentação. O que é o amor? Nós não estamos preparados ainda para o amor. A gente não sabe o que é o amor. Porque se nós soubéssemos o que é o amor, a gente ia falar, eu não me importo de regredir não, ir para um mundo primitivo, porque o meu amor é tão grande para dar que eu vou para ajudar, mesmo que eu tenha que baixar minha vibração, igual Jesus fez para vir para a Terra, mas eu vou por amor para ajudar os outros. E nós, seres humanos, a nossa dimensão ainda não sabe o que é esse amor puro e verdadeiro. Por isso que todos nós, racionalmente, ainda escolhemos evoluir. É difícil você pegar uma pessoa e falar, não, eu quero ir para um planeta primitivo para ajudar os outros, mesmo que eu tenha que sofrer. Ainda não tem, a gente não chegou nessa. E eu acho que essa é a pergunta que a Adriana queria falar, e é mais ou menos isso. Ninguém iria querer voltar para sofrer. Nós como ser superior não, com a nossa consciência num plano espiritual, talvez realmente a gente tenha essa poder de escolha de querer ir num primitivo, porque sabe que aquilo, além de fazer bem para o ambiente onde você vai estar, também vai te fazer uma evolução muito maior, né? Talvez assim, vai para esse planeta, seu espírito vai dar um boom muito mais rápido do que se tiver que vir 20 vezes no planeta Terra, por exemplo, né? Mas realmente é isso. Quis trazer que, por mais que a gente tenha tanta consciência, tanta expansão da consciência, a gente ainda é limitado em relação quando fala de amor, a entender realmente o que é o amor. Legal, conectou com tudo isso aí, né? Acho que é a proposta de abertura e de fechamento, né? E a gente chega lá, diz que a evolução é do átomo ao anjo, não é? Então a gente está nessa escala. Um dia a gente vai chegar na angelitude. Para quem já foi pedra, para quem já foi, né? Eu acredito que a gente já passou por tudo isso. A gente já foi árvore, a gente aprendeu a respirar, por isso que a gente respira.
né? Para quem já foi pedra, acho que onde a gente tá muito bom, né? É bom demais. É isso, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Nem a Maia? Ai, ela é muito fofa. Ela tá aqui falando, ela tá aqui o tempo inteiro. Né, filha? Fala com o pessoal. Só por telepatia. Fala com o pessoal, filha, fala. Agora ela tá com a mão na Ela é boca. muito linda, gente. Ai, Ela é gente, olha muito aqui, linda. deixa eu mostrar pra vocês. Filha, tira a mãozinha da boca, tira. Vem cá, tira a mãozinha da boca, vem cá, vem cá, vem cá. Nossa, essa época é muito boa. Muito gostosinha, né? O que o pessoal fala? Fala com o pessoal. Fala, oi, pessoal, boa noite. Agora eu acordei. Maia! Olha o tio Adriano aí. Olha o tio Adriano. E ela fica O prestando Adriano, que atenção, conhece né? a Thaís. Fica olhando. Você conhece, gente, ele é muito esperto. É assim, é absurdo. Ela pega o telefone assim, o nosso telefone, ela faz assim, ó. Nossa, não tem noção. Meu filho já aprendeu, nossa, tudo já, tudo. A mãe não tem nem 6 meses, gente. É muito rápido. É isso? Mais alguém quer falar alguma coisa? Podemos encerrar? Beleza, vou parar a gravação aqui. A gente conversa no grupo, ver quais são o... Acho legal a gente fazer